Sim. Ok. Foi, pode iniciar. Eu gostaria de dar um bom dia a todos, agradecer a todos que estão conectados, sejam todos muito bem-vindos ao webinar Acesso a Crédito das Exportações, Mitos e Verdades. Este webinar, ele faz parte de uma atividade do convênio Indústria Global, que é uma parceria da CNI e das federações com o SEBRAE para a internacionalização de micro e pequenas empresas. Este webinar, ele é o segundo que está acontecendo, a gente inaugurou na semana passada, com o primeiro, e ele acontecerá todas as semanas com um tema diferente, buscando a gente dar mais informações práticas para as empresas exportadoras. Para receber as apresentações, só lembrando quem não se inscreveu no link, por favor, se inscrevam, que depois a gente vai enviar as apresentações para vocês, que é o www.industriaglobal.com.br. Hoje nós vamos contar com 2 palestrantes especialistas no tema. O Giovanni, que estava no convite, ele teve um imprevisto de saúde, então quem vai substituí-lo é o Adalberto, que é uma pessoa lá do SEBRAE. Ele é o Adalberto Luiz, ele é um economista com especialização em gestão, MBA em marketing e finanças corporativas, possui 10 anos de experiência como gestor de produtos financeiros. Atualmente ele é o gestor do Programa Nacional do SEBRAE e Finanças e do projeto de apoio à empresa Simples de Crédito. Tem muita experiência no tema, né, e vai aí compartilhar um pouquinho da experiência dele com a gente. E também nós temos a Maria Aparecida Bogado, ela é especialista em financiamento e investimento, com mais de 30 anos de experiência no sistema financeiro nacional, já trabalhou na Caixa, já foi consultora do SEBRAE também no tema de crédito, hoje ela é consultora aqui na CNI, né, do Núcleo de Acesso ao Crédito, que é um programa que a gente tem na CNI, para auxiliar os empresários através das federações de indústrias no acesso ao crédito. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as questões relacionadas a financiamento, com enfoque principal para o financiamento à exportação, mas nós também vamos falar um pouquinho sobre as medidas que o governo vem tomando e anunciando para acesso ao crédito como um todo. Nós vamos conhecer um pouco mais dessas medidas, né, nesse momento de pandemia, e como que elas estão funcionando, se estão funcionando, quais são as dificuldades que o empresário está tendo aí na ponta, para saber se isso está chegando ou não. E também com um foco bem maior para o recurso do financiamento à exportação. Então, nós gostaríamos que os nossos 2 palestrantes, a Cidinha, né, que é a Maria Aparecida Bogado, nós assim a conhecemos, e o Adalberto, eles falassem um pouquinho para a gente, em termos de acesso ao crédito para as exportações, como que as empresas estão conseguindo obter esses financiamentos em momentos de crise, que a gente sabe que não está fácil, está chegando aqui sem muita reclamação dos empresários, e como é que isso está sendo na ponta? Temos linhas de crédito emergenciais para internacionalização? Como que está sendo isso? E como, na prática, as empresas estão conseguindo obter esses financiamentos com essa restrição de atendimentos e nos órgãos anuentes? Eu vou dar a palavra aí para o Adalberto, primeiramente, e depois para a Cidinha. Bom dia, Carolina, Cidinha, todos que estão nos ouvindo. Primeiro, agradecer aí pelo convite, é um prazer estar aqui com a CNI e nessa parceria com o SEBRAE, para que a gente possa orientar realmente os empresários, não de um modo geral, né, em todos os temas, mas hoje especificamente sobre essa questão do crédito e depois sobre as medidas do governo federal que podem melhorar o ambiente de crédito dos pequenos negócios principalmente, mas que tem algumas que são para todas as empresas. Eu queria só começar com esse panorama do crédito, da exportação brasileira, né, onde nós temos aí mais ou menos 22 mil empresas realizando exportações, das quais 40% são de micro e pequenas empresas. No total, as empresas, em média, exportam algo em torno de 200 bilhões de dólares, sendo que as microempresas representam apenas 1,2 bilhões de dólares, quer dizer, a participação na quantidade
é relativamente boa, mas em volumes são muito baixos. E alguns empresários, né, eles relatam, de um modo geral, no próximo slide a gente vê que exportar para o pequeno negócio é uma coisa importante, né? Eles mencionam que não querem ficar aí na briga de foice aqui no Brasil. Mas puder passar para o próximo slide, mencionam também que há uma certa imaginário, né, uma certa cultura de exportação que é um pouco mais difícil, mas também que é uma coisa muito, muito gratificante, né? Quer dizer, eles enxergam isso com muito orgulho, o fato de conseguir realizar uma exportação. Então, a gente vê que o empresário brasileiro ele tem, mas a gente vai ver também que tem algumas dificuldades. Falando especificamente sobre o crédito à exportação, o Sebrae ele tem um painel que chama Data Sebrae, que está disponível para todo o público, e nós temos neste painel um painel específico, uma divisão específica sobre o crédito, e dentro dessa divisão de crédito é possível extrair informações especificamente sobre o financiamento, a exportação, e que são esses dados, então, que eu trago aqui na sequência para vocês. O primeiro dado que a gente tem é a quantidade de exportações, né, de acordo com o porte das empresas. A gente vê que é natural, né, que as grandes e as médias empresas tenham uma participação maior, tanto na quantidade, depois a gente vai ver um pouquinho também em volume, mas as micro e pequenas empresas começaram a ter uma participação significativa. Ali aquele aumento ali em 2017 é porque não haviam dados segmentados ali nesse público até então. Mas já há uma certa constância, né, vamos dizer assim, nas exportações por parte das micro e pequenas empresas, e as micro tendo um leve crescimento ali no início de 2019, ainda nós não temos dados de 2020. Do ponto de vista da concessão, que é o próximo slide, a gente vê que também a micro e pequena empresa tem uma participação bastante pequena, né? Como a gente já tinha mencionado antes, as grandes e médias empresas, do ponto de vista do acesso ao crédito, nesse sentido, conseguem muito mais volume e muito mais participação do que as micro e pequenas empresas, que realmente têm uma dificuldade muito maior no acesso ao crédito. E, do ponto de vista da taxa de juros, que essa que está aí na sequência, a gente vê aí, embora as grandes tenham taxas, as grandes e médias tenham uma taxa de juros menor, mas aqui a distância já não é tão grande, diferentemente do que acontece no crédito como um todo, onde as grandes e médias empresas têm uma taxa de juros que é mais ou menos a metade das micro e pequenas. Aqui a gente vê que, embora elas tenham uma taxa de juros na média ali em torno de 9, mas a taxa de juros para as micro e pequenas está na média em torno de 11. Então, a diferença aqui é bem menor, o que traz um certo alento, né, para as micro e pequenas empresas que querem exportar. Do ponto de vista do custo do crédito para elas, ele se torna muito próximo do custo para todas as empresas, né? Então, diferentemente do que acontece no crédito como um todo, que aí há uma diferença bastante significativa. A gente tem, mais no próximo slide, um resumo, então, dos créditos, né, concedidos com foco na exportação. Esse próximo slide, ele traz, então, que foram concedidos em março milhões em crédito, o que é 6 vezes maior do que o de janeiro, aqui já estamos falando de dados de 2020, com uma taxa de juros média anual de 7%. Só para você ter uma ideia, as médias e grandes empresas pagam nas outras linhas, né, na média do mercado, em torno de 20%, e as micro e pequenas empresas pagam na média 44%
de taxa de juros ao ano, sendo que no caso do crédito de exportação é de apenas 7%. Essa taxa também teve uma queda, se compararmos aí a julho de 2018, de algo em torno de 30%. Então, ela veio tendo essa queda de lá até chegar nos dados de agora, de 7% ao ano. A inadimplência, ela está aí na casa dos 7%, também bem mais baixa do que a observada em dezembro de 2019, muito em função também do ambiente, né, que estava extremamente favorável nos últimos anos, diferentemente agora do momento atual. E o prazo médio dessas operações de crédito estava em torno de 21 meses, o que é um pouco abaixo da média de mercado, que gira em torno de 34 meses, mas é perfeitamente compreensível, né, em função da característica das exportações como um todo, e o crédito não seria diferente. Bom, relativa às medidas adotadas pelo governo federal, aí nós trazemos um resumo, que é uma fonte do Banco Central, onde a gente vê que houve, em várias ações, né, uma liberação de liquidez para o mercado, que no total chega a mais de 3 trilhões de reais. O que nós observamos nesse aspecto, não houve medidas emergenciais com foco específico na exportação. Mas, por outro lado, também não houve nenhuma medida que proibisse as empresas exportadoras de fazerem uso delas. Então, todas as medidas que foram adotadas pelo governo federal e que passaram aí por um aumento de liquidez, aquela medida específica sobre a folha de pagamento, nenhuma delas proíbe que as empresas exportadoras consigam também serem beneficiadas dessas medidas. Então, embora não tenha sido feito medidas específicas, mas todas elas estão também disponíveis para as empresas exportadoras. E a gente observa também um dado do Banco Central, que está no próximo slide, que o movimento ainda do crédito concedido às pessoas jurídicas, ele estava, né, acompanhando a linha de 2019, até no começo ali, de 2020, com uma perspectiva até de um crescimento bastante significativo, quando ele começa a chegar aí no mês de meados de março e no mês de abril, que a curva de 2019 foi uma curva ascendente, né? Já em 2020 a gente observa uma curva descendente, o que é explicado significativamente pelas complicações, né, oriundas dessa questão da pandemia do Covid-19. É natural uma certa retração no crédito, isso é observado principalmente em função das dificuldades enfrentadas pelas empresas, há um aumento no risco, né, da concessão do crédito, principalmente em função da paralisação, ainda que parcial, das atividades econômicas, e é natural, então, em função desse aumento do risco, que as instituições financeiras elas tenham aí uma retração na oferta do crédito. Esses dados, infelizmente, a gente ainda não tem segmentado pelas linhas de crédito, então a gente não consegue observar se esse comportamento ele está igual, melhor ou pior no crédito para exportação, mas a gente acredita que a curva ela deve estar mais ou menos na mesma linha, deve ter tido aí uma diminuição na oferta do crédito, muito embora o momento anterior ao Covid estivesse bastante favorável, né, à exportação, especialmente em função do crescimento do dólar. Então, essas são as informações que a gente tem sobre a questão do crédito, aí observado principalmente no caso das exportações, e nesse último, claro, que não tem essa segmentação. E a gente observa que o pós-crise, né, nas vezes passadas, ele sempre é favorável do ponto de vista da oferta do crédito, e a gente acredita que logo que nós passarmos deste momento atual, a gente vai ter uma retomada do crédito, talvez até um pouco mais acelerada do que estávamos observando nos primeiros meses de 2020.
aparecendo ainda. Agora a Cidinha vai falar um pouquinho para a gente sobre as medidas do governo e as linhas à exportação. Cidinha, seu microfone está no mudo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos por estarem conectados conosco aqui nessa manhã, para conversarmos um pouco sobre as fontes de financiamento para os pequenos negócios, notadamente em relação ao comércio exterior. Então, eu pediria, por gentileza, Valentine, que coloque para nós aí a apresentação. Nós vamos nos ater, em primeiro momento, em falar sobre as fontes de financiamento aí nesse momento de crise. A nossa pauta está da seguinte forma: vamos falar primeiro dos tipos de créditos disponíveis, nos focando basicamente nas linhas de crédito emergenciais. Vamos falar também do financiamento à exportação, como é que está sendo isso aí para as empresas exportadoras, e como é que o núcleo de acesso ao crédito pode ajudar os empresários, né, por intermédio das federações das indústrias nos estados, para facilitar o acesso ao crédito. Bom, dentro das medidas emergenciais, uma das primeiras medidas que nós tivemos aí foi em relação à folha de pagamento. Uma das maiores preocupações das empresas realmente com honrar os compromissos, né, de seus empregados. Então, nesse sentido, a medida provisória 944, ela trouxe aí essa linha de financiamento, que na verdade é um programa emergencial de suporte a empregos, que hoje ele tem como agente financeiro da União o BNDES, é uma linha de crédito que 85% é de recursos do governo federal e 15% das empresas, dos bancos participantes. Então, ela atende empresas com faturamento superior a R$360 mil, então aí pega as pequenas empresas e até as empresas com faturamento de 10 milhões. Então, é uma linha exclusivamente para a folha de pagamento dos empregados por um período de 2 meses, né? É um limite aí de R$ 2.090, são 2 salários mínimos por empregado. Se a empresa tiver, por exemplo, um valor que pague ao seu empregado acima desse valor, então a empresa tem que complementar o depósito na conta aí do banco que contém o convênio. Porque um dos requisitos aí nesse caso é que a empresa tem que ter a folha de pagamento processada no banco participante. Daí você pergunta, poxa, mas a minha empresa não tem o convênio com a Caixa ou com o Banco do Brasil. Quais são os bancos que estão operando? Então, a primeira coisa é saber quais são os bancos. Então, assim que saiu o programa, logo os 5 maiores bancos já aderiram. Então, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, já de cara já aderiram ao programa, e na sequência vieram aí bancos, né, como o Banese, Banrisul, o Banco de Ribeirão Preto, veio o Sicoob, o Sicredi, a Cressol, Allianz, enfim. Hoje nós temos aí 14 instituições que estão trabalhando com a folha de pagamento e que os empresários podem buscar. Em termos de taxa de juros, nós temos aí uma das menores taxas para a folha de pagamento, que é 3,75% ao ano, um prazo também razoável de até 36 parcelas, 36 meses, sendo 6 de carência e 30 parcelas, né? Então, é uma linha disponível, tem recurso, como foi colocado pela Adalberto, foi colocada liquidez no mercado, e aí tem recursos tanto que foi colocado pela União, como dos bancos participantes. É claro que ainda não teve ainda uma quantidade de contratos assinados ainda, de acordo com a expectativa do governo, mas
é uma linha que está disponível, nós ouvimos os bancos, e a expectativa é que nesse mês de maio, e até junho, que até 30 de junho pode ser solicitado essa folha de pagamento. Então, está disponível para todas as empresas, seja exportadora ou não exportadora, é uma linha que atende a pequena empresa e até a média com faturamento de 10 milhões, e no caso aí da média, se participar, inclusive, de grupo econômico, é feito também o faturamento do conglomerado. Bom, dessa linha é isso, né? E que está à disposição aí nesses agentes financeiros. Se não tiver a conta, então leva para a instituição que tem a folha de pagamento. Uma outra medida que foi colocada pelo BNDES é uma linha que já existe, né, já há algum tempo, que é o BNDES Crédito Pequenas Empresas, é uma linha que atende a micro pequena, ela já atendia a micro pequena, então o que o BNDES fez foi ampliar essa linha para empresas com faturamento até 300 milhões, para atender a média empresa também. E aí, naturalmente, os limites também foram aumentados. Era uma linha que tinha um limite, que era de até 10 milhões por ano, por cliente, então ela aumentou aí para 70 milhões, já para atender também, não só a pequena, mas atender a média empresa. Onde você pode buscar esse financiamento? Em toda a rede de credenciados do BNDES, que são operações indiretas, né, atendido por intermédio de sua rede, e uma das grandes vantagens dessa linha é que é possível complementar a garantia com o FGI, que é o Fundo Garantidor de Investimento, é uma garantia complementar, não é um seguro, e que ajuda, né, a microempresa que não tem, a empresa, e tanto a micro quanto a pequena, que tem uma certa dificuldade de garantia. Tem um prazo aí de até 5 anos, né, para pagar, e tem também uma carência bem razoável de até 2 anos. Mas lembrando que o agente financeiro é que vai analisar essa operação. Também foi colocado aí pelo BNDES uma outra linha que é relativamente nova, que é a linha Finame, Materiais Industrializados. Essa linha, ela é nova e, nesse momento de crise, ela atende não só todas as empresas, a micro, a pequena, a média, a empresa exportadora. Por que ela é boa para esse momento? Porque ela financia a aquisição de insumos, a renovação de estoque ou qualquer ampliação que a empresa queira fazer. Então, são mais, aproximadamente aí uns 2.500 itens que estão disponíveis, e o empresário ele pode fazer o reembolso. Então, se ele comprou aí nos últimos 6 meses algum desses materiais industrializados como insumo da sua produção, ele pode reembolsar isso aí e trazer um fluxo de caixa aí para dentro. Então, procurar a instituição financeira credenciada aí do BNDES a fazer o repasse. Os limites são os limites também que vai até 150 milhões num prazo aí de 12 meses e atende até a média empresa com faturamento de 300 milhões. Então, é uma linha que para o momento, é bem interessante. O custo financeiro ele é, inclusive, menor do que o custo financeiro da pequena empresa, do crédito BNDES pequena empresa. O custo, tanto da outra como essa, na média, em algum estado, ele chega até menos de 1%. Tá? Dependendo do estado, ele chega aí 1 e pouco, 1,2, mais ou menos, 1,1. Depende do estado que esteja operando e da instituição financeira. Também tem um prazo aí, essa linha, o prazo é de até 7 anos, tá? O prazo aqui está no slide aí 5 anos, mas essa linha ela tem um prazo aí de até 7 anos, e incluindo aí 2 de carência, isso se a taxa escolhida for tanto a Selic quanto a taxa de longo prazo, ok? Se for a taxa fixa do BNDES, essa carência diminui para 12 meses. Bom, a próxima medida que nós temos aí, ela se refere à suspensão de pagamentos. Então, pode, por favor, aí, passar um slide? Em relação à suspensão de pagamentos, nós temos do BNDES, que suspendeu as prestações e amortizações por 6 meses, com os vencimentos entre o mês de março e o mês de setembro.
então pode ser solicitado essa suspensão de pagamento em todas as operações, tanto diretas quanto indiretas do BNDES. Essa prorrogação ela está sendo possível, tem algumas exceções, a exceção basicamente ela é em algumas linhas que são equacionadas ou que têm subsídio, mas as demais, tanto direta quanto indiretas, estão abertas à prorrogação, inclusive de comércio exterior, que inicialmente não poderia fazer a suspensão do pagamento, e nesse momento está sendo possível. Então, a gente coloca aí para vocês, empresários que são exportadores, então a linha BNDES e Exim pode ser feito, sim, a suspensão do pagamento. O que deve ser feito é procurar o agente financeiro onde você efetuou o financiamento para poder buscar essa suspensão de pagamento. Então, está aberto até 30 de setembro a solicitação de suspensão do pagamento. E o valor suspenso, o valor da prestação, ele vai ser incorporado e o prazo ele não muda, ele continua sendo o mesmo, ele só vai ser incorporado. Bom, após isso aí, nós temos qual a outra medida? Então, nós falamos aí basicamente da suspensão de pagamento do BNDES, da linha de crédito do BNDES, pequenas empresas, também materiais industrializados, né? E da folha de pagamento. Agora, nós temos também em relação aos fundos constitucionais. Essa aí é uma medida que é uma das menores taxas de juros que nós temos. A taxa é de 2,5% ao ano, mas ela atende apenas aos municípios que estão em situação de emergência ou calamidade pública e tem que ter sido decretado pelo Poder Executivo. Então, se o município teve a decretação da calamidade pública nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, então, nesses casos aí, pode ser solicitado, né, tanto do setor industrial produtivo, do comércio, serviços, né, e atende bem a micro e pequena empresa, porque o valor, aí no caso, ele é um valor bem abaixo, né, então nós temos aí um limite de até 100 mil reais para capital de giro e também para investimento até 200 mil com o capital de giro associado também, né? Como eu falei, o prazo também é bom, até 24 meses, e tem uma carência aí até 31 de dezembro. Então, dá um fôlego muito grande para as empresas. Então, basicamente, é Banco do Brasil com FCO na região Centro-Oeste, o Banco do Nordeste na região Nordeste e o Banco da Amazônia na região Norte. Então, é uma linha que vai atender as microempresas aí nos locais que estão com calamidade. Bom, fora essa linha, o que nós temos mais aí de iniciativa? Temos aí o Proger Urbano, foi uma linha também que veio aí da resolução do CODEFAT. Essa linha de crédito, ela não tem uma taxa tão boa quanto as demais, ela é a TLP e a taxa de 12% ao ano, atende a empresas de até 10 milhões de faturamento e é operada pelo Banco do Brasil e o Banco do Nordeste. Nós consultamos a Caixa Econômica, ela ainda está em negociação com o Ministério da Economia, e o limite é até 500 mil reais. Então, embora tenha uma taxa mais alta do que as outras, é uma linha que foi disponível aí agora no mês de março aí pelo governo federal. Outra medida são as pausas que a Caixa colocou também. A Caixa foi uma das primeiras que reduziu as taxas de juros e apresentou a pausa de 90 dias em todas as linhas de capital de giro, podem ser solicitadas, inclusive renegociação, microcrédito, BCD. Então, está disponível no site da Caixa as operações que estão aí no slide, até 90 dias. Se tiver em atraso, até 59 dias, pode ser considerada a pausa. Então, até 30 de junho, pode ser solicitada aí essa pausa junto à Caixa Econômica Federal. Em relação à redução das taxas, teve uma redução que, a partir de 0,57, para capital de giro. Então, tem tanto as linhas com recurso PIS, quanto com recurso Caixa. Com recurso PIS, depende de disponibilidade de recursos, né?
E também as operações, dependendo da garantia, você consegue aí prazo de até 60 meses, com taxa a partir de 0,83 aí para capital de giro com recurso caixa. Também foi colocada uma linha para investimento a partir aí de 0,85 também, com prazo de 60 meses. E a Caixa também foi uma que aderiu, como eu falei, à folha de pagamento aí com aquelas mesmas condições que a gente falou ali atrás. Uma grande sacada também foi a parceria da Caixa Econômica com o SEBRAE, tendo o SEBRAE como avalista da operação por intermédio do fundo de aval do SEBRAE, que é o FAMP. Então, o FAMP, ele garante aí a 80% da operação de crédito, tem como requisito aí, que é muito importante para mim, pequena empresa, o SEBRAE vai assistir essa operação de crédito do início ao fim. Então, para acessar, um dos requisitos é assistir um vídeo do SEBRAE, no tutorial na página do SEBRAE. O empreendimento ele tem que ter pelo menos 12 meses de faturamento, não pode ter restrições, e ele vai ter todo um acompanhamento. As taxas, elas variam de acordo com o porte, né, da empresa. Então, se for um microempreendedor ou uma empresa de pequeno porte, ela varia de 1,19% até 1,59% ao mês. É uma taxa, se você comparar com o que foi colocado ali pelo Adalberto, que está 44% ao ano, a taxa, então ela está bem menor. FINEP também colocou aí algumas medidas, né, mais voltada especificamente para o apoio nesse momento aí da Covid-19, voltado para o desenvolvimento tecnológico para esse enfrentamento de crise aí. Então, tem 3 linhas, tem o conversão industrial, tem escalonamento dispositivo médico e aquisição inovadora. Então, são 3 linhas, aí depois eu peço para vocês, nós vamos encaminhar os slides, vocês podem verificar que são linhas bem interessantes e que vai ajudar aí os empresários aí nesse momento e ajudar também na crise. Bom, em relação à Covid-19 que nós tínhamos de medidas, é isso que a gente colocou para vocês. Em relação ao financiamento à exportação, então fala assim, é muito difícil o financiamento para exportação, se não consegue o financiamento hoje no dia a dia para poder a microempresa ter o acesso ao crédito, a pequena empresa ter uma dificuldade, a gente viu ali nos gráficos apresentados pelo Adalberto, né? Então, a dificuldade da micro e pequena empresa, né, ela tem uma certa dificuldade, assim, às vezes, ou seja, por falta de conhecimento, ou a questão dela se preparar melhor, tanto é que está sendo feito um trabalho muito forte aí de orientação financeira por todas as instituições, para dar a micro e a pequena empresa a acessar o crédito, não só o crédito normal, mas o financiamento à exportação. Mas aqui nós vamos falar de uma forma geral, né, para todos os portes, para todo o perfil de empresa. Então, no financiamento à exportação, nós temos aí, o que é mais conhecido é o ACC e o ACE. Então, são 2 linhas que é bem conhecida no mercado e são as mais demandadas, né? Tem o BNDES Exim, que é do BNDES, temos o PROEX, que é um recurso do Tesouro Nacional, é uma linha que é operada pelo Banco do Brasil, tem o Projeto também, exportação, que também é operado pelo Banco do Brasil, e fundos constitucionais hoje que operam com exportação é basicamente o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia. Então, não tem muita novidade, né? O que nós temos as linhas, ou você pega um ACC, um ACE, ou você pega o BNDES, Exim, ou você pega o PROEX, ou você pega o projeto. Então, isso é o que existe, né? E tem também os pré-pagamentos, né? Que estão disponíveis aí nos bancos comerciais que operam, né, com câmbio. O ACC, ele está no banco comercial, né, que opera com câmbio, então todos os bancos aí privados, do Caixa Econômica também, Banco do Brasil operam, né, a quem se destina todas as empresas, né, produtoras, exportadoras, produtores rurais, financia toda a fase de produção. Então, é um adiantamento para que a empresa possa produzir nesse período, né? E o que é que pode ser financiado? Toda essa produção, tanto do bem quanto do serviço. O slide.
Após o ACC, nós temos aí o ACE, que basicamente é uma extensão do ACC, decorrido o prazo do ACC, você pode liquidar o ACC após o embarque da mercadoria e fazer o ACE. Então, o ACC ele vai até o embarque da mercadoria. Fez o embarque, você pode fazer um ACE. 100% aí é financiado até 100% da exportação, então, desde que fechou o negócio internacional, você pode fazer o financiamento de até 100%, são taxas internacionais, então os bancos, eles captam esse recurso com taxas internacionais e repassa isso para o exportador, é isento de IOF, então não paga o IOF, então é um recurso que é bem mais barato do que as taxas praticadas no mercado nacional para outras finalidades que não exportação. Então, são as menores taxas, tanto é que foi colocado lá pelo Adalberto, a média de 7% ao ano para micro e pequena empresa. Então, por quê? Porque, no caso da exportação, você trabalha com taxas internacionais, né? Então, o banco ele passa ali o custo de exportação, o custo que ele comprou, né, esse recurso, o fund, e ele cobra o spread, né? Fora o ACC e o ACE que você pode pegar, são recursos privados, você tem do BNDES. O que a gente tem aí de exportação do BNDES? Nós temos o BNDES Exim, que você a taxa são o custo financeiro, que você pode pegar aí, hoje a taxa do BNDES ela está de 1,25%, né, ao ano, e negociada também a taxa com a instituição financeira. Então, a taxa do BNDES, comparada hoje e ao prazo que você tem junto ao ACC e o ACE, então, você tem um prazo mais longo, é claro, no BNDES Exim, mas um ACC ele sai muito mais rápido que um BNDES Exim. O BNDES Exim você tem tanto na fase de pré-embarque, quanto na fase de pós-embarque. Então, pós-embarque você ter um prazo mais longo. No pré-embarque, você tem um prazo aí de até 3 anos para micro e pequena e média empresa, você trabalha com até 3 anos. No caso da pequena empresa, você trabalha com 3 anos. Já no caso do PROEX, o PROEX já é uma outra fonte de recursos, como eu falei anteriormente, a partir do momento que o empresário embarcou a mercadoria, então ele pode já negociar prazos mais longos aí para o pagamento, né? Então ele pode buscar esse recurso junto ao PROEX, né? Então você tem aí taxas mais longas que pode chegar aí até 10 anos. E para empresas que têm um faturamento aí até 600 milhões. Então, é uma linha que está disponibilizada tanto na modalidade de financiamento quanto na modalidade de equalização, e operada pelo Banco do Brasil. Então, se precisa de um prazo mais longo agora, e já está aí no embarque, então essa é uma linha bem interessante, inclusive, nesse momento, ela está com taxa negativa, ela está trabalhando com a lei Bucura. Então, assim, o PROEX, nesse momento, é uma excelente opção. Fora o PROEX, o que nós temos? Linha do Proger. O Proger ele atende mais para feiras, missões internacionais e nacionais. É uma linha que é operada pelo Banco do Brasil, para empresas que têm faturamento até 10 milhões, e também o ticket, aí no caso, é até 150 mil reais, não é um valor tão alto assim, mas é o suficiente para que a empresa possa participar de uma missão e tudo mais. Então, hoje, o que nós temos em termos de linha de crédito para exportação, não temos nada novo. O que nós temos de novo é uma circular do Banco Central, que é agora do mês de abril, que veio estender o prazo de prorrogação das operações de ACC. Então, quem estava com um prazo aí apertado, aí no caso não conseguiu aí no prazo para embarcar a sua mercadoria, então conseguiu fazer pode ser feita a prorrogação.
Então, as prorrogações estão disponíveis, né? Nós conversamos ontem com o Bradesco, conversamos com o Banco do Brasil, conversamos com a Caixa, eles estão trabalhando com as prorrogações, sim, estão analisando caso a caso, já estão aplicando a circular 4.002, então já pode ser verificado junto aos bancos quem tem exportação aí, que está dentro da regra aí da circular, vai poder fazer a prorrogação, ok? É o que a gente tinha de colocar de exportação e como é que nós agora podemos ajudar essas empresas. Como eu disse anteriormente, nós temos o núcleo de acesso ao crédito nas federações das indústrias, que vão ajudar os empresários. Os núcleos, eles fazem todo o atendimento de orientação, desde o recebimento do empresário, orientar qual a melhor linha para que ele tenha condição de decidir melhor em relação à linha de crédito, mostrando os caminhos, tem orientação financeira, tem todo esse suporte, trabalha-se muitas informações, então tem e-books, tem cartilhas, então só para vocês terem uma ideia, agora nesse momento de crise, foram produzidos 10 e-books com todas as informações das medidas que foram tomadas de financiamento para a micro e pequena empresa. Então, tem muitas soluções, isso hoje está disponível na página da CNI, do NAC, está disponível no site do Ministério da Economia, e os nossos atendentes estão dentro hoje das federações das indústrias em 22 estados, para poder efetuar o atendimento para o empresário. Então, o que a gente orienta nesse momento? As linhas estão aí, vocês podem procurar os NACs nas federações, que estão capacitados a prestar todas as informações das medidas que foram colocadas pelo governo federal, não só do BNDES, mas também de todas as operações de crédito. Então, tudo que a Febraban colocou, por exemplo, está lá, nós temos as informações. Hoje há uma parceria da CNI, que coordena os NACs nos estados, com os bancos, com o próprio BNDES, com a Caixa Econômica, Banco do Brasil, nós estamos em fase de acordo, e tem as negociações locais. Então, se o empresário está com dificuldade em relação a determinada instituição, recorra ao NAC, que a equipe que está lá vai fazer o contato com vocês para dar o apoio nesse momento, fazer uma ponte com vocês junto à instituição financeira. Então, tem também o blog com as notícias, também as últimas medidas. Então, a gente deixa aí o acesso para vocês e pede para que vocês, precisando, busquem a orientação nos estados de vocês, para que facilite esse acesso. Nós sabemos que tem uma liquidez bem grande, né, no mercado de crédito, as linhas estão aí, e nós estamos aí prontos para orientá-los no que for necessário por intermédio do núcleo de acesso ao crédito nas federações das indústrias. É isso que eu gostaria de passar para vocês e a gente fica aberto aí à participação. Muito obrigada. Muito obrigada, Adalberto, muito obrigada, Cidinha, pela exposição de vocês. Nós temos algumas perguntas aqui, eu vou fazendo, e aí, né, algumas eu já direcionei, e outras aí vocês veem quem melhor pode responder para a gente. A gente tem uma pergunta sobre qual é o percentual de empresas pequenas e médias que são atendidas pelo BNDES. Adalberto, você poderia falar para a gente um pouquinho? Sim, claro. O BNDES, ele sempre teve o foco em grandes investimentos, né, em maiores empresas. Mas nos últimos anos ele criou ali o canal que eles chamam de MPME, que é por onde as micro e pequenas empresas podem acessar o seu crédito através de operações indiretas, né? Tem um outro banco que vai operar, mas o BNDES faz toda essa ponte. Até nesse início de ano, o BNDES desembolsou mais de R$1 bilhão, principalmente para as medidas emergenciais, citadas aí pela Cidinha. Desse total, 6% foi para microempresas e 24% para as pequenas empresas. Há que se considerar apenas uma questão. No caso do BNDES, pequenas empresas
consideram faturamento anual de até 300 milhões. Então, não é a mesma regra da Lei 123, que é pequena empresa, né, ela vai até 4 milhões e 800. Então, há que se fazer essa observação. Mas, no caso das microempresas, elas representam algo em torno de 6% do desembolso do BNDES, mas existem aí algumas alternativas que estão sendo implementadas, né? Tem esse canal, como eu falei, que é uma forma bastante eficiente das pequenas empresas buscarem o crédito do BNDES. Tem toda uma discussão da possibilidade das fintechs começarem a operar também com créditos do BNDES. Então, eu acredito que nos próximos meses a gente vai ter algumas novidades que devem ampliar essa participação das micro e pequenas empresas nas linhas do BNDES. Nós temos uma pergunta aqui também, Cidinha, da Mani Ferreira. Ela está perguntando quais são os bancos que estão trabalhando com a suspensão de pagamento das operações do BNDES. Quais são os bancos que estão operando? São todos os bancos credenciados, né, no BNDES. Então, por exemplo, se a empresa fez um financiamento no Banco da Amazônia com recurso do BNDES, então é uma operação indireta. Se a empresa ela tem que procurar, no caso, o Banco da Amazônia e negociar, né, pedir essa suspensão de pagamento. Então, ela está aberta, mas o banco ele tem a prerrogativa de dizer, olha, eu, devido ao momento, a sua análise de risco, nesse momento eu não posso prorrogar. Então, se o banco não quiser prorrogar, ele não, o risco é dele. Então, como é uma operação indireta, não é o risco não é um risco do BNDES, o risco é da instituição financeira que concedeu o financiamento. Agora, se for uma operação direta, aí sim, aí o BNDES que vai analisar essa prorrogação ou não. Então, ela está aberta para todas as instituições financeiras nas operações indiretas, mas o empresário ele tem que buscar onde ele solicitou o financiamento. Então, se ele fez o financiamento no Banco do Nordeste, então ele vai ter que pedir lá no Banco do Nordeste. Se foi no Banco Itaú, ele vai ter que solicitar no Banco Itaú. Se foi no Bradesco, ele vai ter que solicitar no Bradesco, ok? Então, isso em relação à suspensão de pagamento das operações do BNDES, desde que ela esteja dentro daquelas operações que não são passíveis de subvenção ou equalização. Por exemplo, o BNDES-PSI é uma das operações que não está sendo prorrogadas pelo BNDES. Então, é uma operação indireta que não está sendo prorrogada. Se você buscar, por exemplo, Pronaf, também não está sendo prorrogado. Mas se você buscar, por exemplo, cartão BNDES, pode prorrogar? Pode. Bom, onde é que eu fiz a aquisição do meu cartão BNDES? Bom, eu fiz no Sicobi. Então, você pode procurar o Sicobi e pedir essa suspensão. Não, eu fiz esse cartão, foi no Banestes. Então, você vai lá no Banestes e vai pedir a prorrogação. Foi no Banco do Brasil. Enfim, tem que ver onde foi feita a operação. Os bancos credenciados, em toda a rede BNDES que tem a operação de crédito, ele pode fazer essa prorrogação aí dos meses de março ao mês de setembro, até o dia 30 de setembro. Então, tem que ser negociado junto à instituição financeira. Então, nisso aí, o BNDES ele não tem como chegar e falar à instituição financeira, você vai prorrogar. Então, está aberta, mas a análise é da instituição financeira. Apenas no caso das operações diretas é que você pode solicitar diretamente no portal do BNDES, ok? Ok, muito obrigada, Cidinha, pelos esclarecimentos. Tem uma pergunta aqui também, Adalberto, sobre o FAMP. Se o FAMP está garantindo operações junto ao Banco do Brasil. Aí você poderia falar um pouquinho sobre o Banco do Brasil e sobre as instituições que estão garantindo aí com recurso do FAMP, por favor. Obrigada. Perfeito, por nada. O FAMP é um fundo de aval da micro e pequena empresa, ele foi criado pelo SEBRAE em 1995, e hoje nós temos mais de 13 instituições financeiras que operam o FAMP.
Existe uma questão que é extremamente importante os empresários entenderem, né, na operação do FAMP, é que o empresário ele não pede esse acesso, esse auxílio ao Sebrae diretamente. Ele é na linha de crédito especificada pela instituição financeira. Se ela tiver ela pode escolher trabalhar com todas destinadas às micro e pequenas empresas ou especificar alguma linha. É que a instituição financeira, quando identifica que o cliente ele tem total condição de acessar aquela linha, mas não tem as garantias suficientes, então ele pode complementar essas garantias utilizando o fundo de aval do Sebrae e aí, consequentemente, a empresa ela acessa essa linha de crédito, esse crédito que ela está pleiteando. O Banco do Brasil está dentre as instituições que operam o FAMP, e mais recentemente, né, saiu muito na mídia, foi muito forte essa comunicação, a Caixa Econômica Federal também passou a aceitar o FAMP numa linha de crédito extremamente vantajosa, e passando até pelo que a Cidinha já tinha falado, que é uma novidade, que é uma inserção do Sebrae nessa negociação mais efetiva, que passa pela orientação e pelo acompanhamento do empresário, a partir do momento que a orientação é antes do crédito e o acompanhamento é depois dele ter conseguido o crédito, de forma que ele vai ter muito mais condições de manter esse crédito em dia, de se organizar financeiramente, não ter nenhum risco, ou pelo menos para diminuir os riscos de uma inadimplência. Então, no site do Sebrae, tem lá uma página específica do FAMP, é só entrar no de pesquisa lá, procurar pelo FAMP, que tem, inclusive, mais detalhes sobre como que funciona esse fundo de aval. Muito obrigada, Adalberto. Tem mais algumas perguntas sobre o FAMP, mas como o Adalberto já falou, tem no site do Sebrae as informações sobre o FAMP, a gente também vai mandar para quem se inscreveu aí os e-books, né, as cartilhas que a gente fez, que também tem informações de quais os bancos que estão operando. Esses e-books, eles são atualizados de forma online. Então, por isso que vai um link para vocês. Então, toda vez que as informações são atualizadas lá no Sebrae, a gente atualiza na CNI também. A Sara Saldanha, gerente de serviços de internacionalização da CNI, ela está comentando que a exportação será, sem dúvida, muito importante para a retomada da crise sanitária e econômica. É possível fazer planejamento das linhas de financiamento antes mesmo de ter a negociação fechada? Cidinha, você poderia comentar um pouquinho para a gente, por favor? Carol, você pode, por gentileza, só repetir no final, porque saiu falha a comunicação, então eu não consegui entender o final da pergunta. Pode repetir, por gentileza? Sim. É possível fazer planejamento das linhas de financiamento antes mesmo de a negociação já ter sido fechada? As linhas de financiamento da exportação. Sim. Você pode fazer um planejamento, sim. É claro que você tem hoje uma rede hoje de consultoria. O Banco do Brasil, por exemplo, ele tem hoje 8 regionais disponíveis com consultores para dar todo o apoio ao empresário no planejamento de qualquer operação de crédito de comércio exterior, assim como as instituições privadas também têm consultoria para esse público. Então, tem como se fazer um planejamento, a própria empresa planejar, antes de fazer qualquer renegociação, ela fazer um planejamento para buscar essa linha de crédito. Então, o que acontece? Você não são tantas linhas. Hoje você tem o ACC e o ACE, você tem o pré-pagamento, que estão nos bancos comerciais que operam com câmbio, você tem ou o PROEX, ou você tem o Exim, ou você tem o Projet. Então, não existe uma infinidade de linhas. As linhas, elas são bem limitadas. Nesse momento de crise agora, o que tem que ser feito? Então, se a empresa já tinha contratado, por exemplo, um ACE, um ACC, e ela não conseguiu embarcar por conta da Covid,
Então, hoje já tem um amparo para se prorrogar isso. Então, tem como fazer um planejamento, solicitar junto à instituição financeira e fazer essa prorrogação, analisando caso a caso. Então, o planejamento pode ser feito não só na concessão de novos créditos, mas também nos créditos que estão aí em andamento. Então, assim, o que a gente pede? Para procurar não só o núcleo de acesso ao crédito, procurar também a Rede Sim. A Rede Sim é que prepara todo o empresário para exportar. Então, antes de buscar a linha de crédito, o empresário tem que estar preparado. Então, ele tem que já ter ali toda a documentação, a certificado de origem, dependendo do produto que ele está exportando, ele tem que se preparar para internacionalizar. E isso, hoje, nós temos aí quem dá todo o apoio, tanto as federações das indústrias, na Rede Sim, você tem o SEBRAE, que ajuda também na internacionalização. Então, todo um planejamento prévio antes de buscar uma linha de crédito. Então, o planejamento, ele é fundamental. Fez o planejamento, vai buscar a linha de crédito. Ah, mas e o perfil? Como é que eu vou fazer isso no banco para buscar a linha? Gente, a análise de risco, ela é a mesma. A documentação, a única coisa que vai pedir a mais é se ele tem a documentação, o documento de exportação, se já está registrado no Siscomex, são as documentações normais de exportação. O restante são os documentos de análise de risco de crédito, tanto para micro, pequena e média empresa, de acordo com o porte ou segmento. E as linhas são essas, procurar os bancos, né, que trabalham com exportação, hoje praticamente todos os bancos, né, os bancos comerciais que operam com câmbio, e fazer um trabalho conjunto, né, buscando o apoio aí do SEBRAE, buscando o apoio da CNI, nas federações das indústrias, que tem a Rede Sim, que pode ajudar nesse planejamento, e na hora de buscar o financiamento, você conta tanto com o apoio do crédito no NAC, como você pode contar também com a rede de consultores diretamente do comércio exterior, que vocês têm, que estão funcionando hoje, a gente consultou agora nesse momento, eles estão funcionando em todas as suas centrais, né? Não está totalmente normal, mas estão trabalhando em home office, alguns, né? Mas alguns bancos estão nas próprias unidades de trabalho atendendo, né, os exportadores. E nas federações também da mesma forma, estão trabalhando em home office, algumas federações estão trabalhando diretamente na federação. Então, tem que ter um planejamento, sim, Sara, para antes da linha de definir qual a linha de crédito que ele vai tomar, ele tem que estar organizado e preparado para internacionalizar, e aí tanto a CNI quanto o SEBRAE hoje podem dar esse apoio, e as instituições financeiras, no caso aí, que estão atuando com o comércio exterior, estão abertas, né, nesse momento aí, para poder atendê-los. Muito obrigada, Cidinha, muito obrigada. A gente vai ter que encerrar, né? Nosso tempo era curtinho. Quem tiver alguma dificuldade aí em acessar os bancos, a gente viu alguns comentários, pode procurar tanto a Rede Sim quanto o NAC, né? Porque se procurar a Rede Sim, encaminha para o NAC, que os nossos colegas das federações, eles estão com contato aí junto aos bancos, então auxiliam vocês, empresários, aí nessa ligação banco-empresa. Quem tiver dúvida pode mandar mensagem para o NAC diretamente, que é o nac@cni.com.br, ou então também para a Rede Sim, que é o contato @industriaglobal.com.br. Lembrando só para reforçar aí para vocês que quem desejar receber as apresentações tem que se inscrever lá no link do industriaglobal.com.br. Também para receber os convites dos próximos webinars, né? O nosso próximo será no dia 13/5, na próxima semana, às 11 horas da manhã, e será sobre e-commerce internacional. Gostaria de agradecer a todos vocês pelo tempo aí de conexão e pela disponibilidade do tempo. Muito obrigada. Por nada, estamos às ordens. Obrigada.